estejam bem e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de relações tóxicas no contexto amoroso. Vou usar a minha experiência como forma de alertar vocês, mas também vou estar explicando como que funciona essa dinâmica e o que você pode fazer para se prevenir, para que você não caia nas garras de um abusador. Vou contar uma experiência que aconteceu há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu tinha 20 e poucos anos, e fui procurar um romance através do Par Perfeito, que é o nosso atual... Ai, como que chama, gente? Yasmin? Yasmin? Como que é essa coisa de arranjar namorado na internet num site? Você se cadastra, que tá todo mundo falando? Tinder. Tinder, obrigada, de nada. Então, gente, é o Tinder. É o Tinder das pessoas mais velhas, vamos dizer assim. É o Tinder das tiazinhas. Nem sei se existe ainda esse site, mas me cadastrei e conheci esse cara, que foi um dos relacionamentos abusivos que eu tive. Na verdade, esse foi o único relacionamento abusivo, porque eu vim de um lar abusivo e esse abusador era um abusador oculto. Então, por isso que eu caí tão bem nessa emboscada que me trouxe prejuízos emocionais. Então, eu conheci através desse Par Perfeito. E se você quer caçar problema da sua vida, procure um relacionamento na internet, porque é lá que vai estar a maior quantidade de psicopatas do mundo. É verdade, gente. Na internet é um chamariz de psicopatas, de gente doente, de gente maluca. Tem pessoas boas? Tem, mas não tente a sorte. Daí entra essa sedução. Eu comentei no vídeo anterior sobre relações tóxicas no contexto religioso e eu falo sobre a sedução lá também, como que nós fomos envolvidos como família. E no contexto amoroso também, quando existe um manipulador ou existe um psicopata, ele vai seduzir. E às vezes essa sedução não é explícita, às vezes ela é oculta, porque existem narcisistas ocultos, existem psicopatas ocultos. Então ele vai sempre comer pelas beiradas e vai sempre plantar uma semente de encantamento, de sedução. E o primeiro encontro foi aquele cara que abriu a porta e falou assim: olha, vou abrir a porta pra você, mas não se acostuma não, tá? Porque é só no primeiro encontro, porque eu sou muito sincero, eu sou muito direto. Então ele sempre demonstrando muita sinceridade em todos os aspectos, sempre contando da sua vida, expondo do que ele pensa, do que ele acha. Era o famoso sincerão. E eu acreditei que realmente era. Ele, por ser estrangeiro, falava que os brasileiros não sabiam tratar brasileiras, que as brasileiras eram muito desrespeitadas, que ele, como estrangeiro, saberia muito bem, ele sabe, aprendeu de berço como tratar uma mulher. E aquilo foi me encantando e eu fui acreditando, caindo na sedução dele. Então, nesses primeiros meses de relacionamento, eu fiz uma entrevista para trabalhar, meio período, um emprego que seria bom na TV Vitória, que é representante da Record, um emprego bacana e tal, e ele me levou, e aí eu fiz a entrevista, estava muito empolgada. Quando eu saí da entrevista, que fui conversar com ele a respeito de como que foi, e contei o valor que eu iria receber, ele, nossa, mas só isso, que absurdo. Nossa, como pagam mal brasileiras aqui. Um absurdo isso. Isso aí eu pago uma semana de trabalho de um funcionário meu, é um absurdo. Ele plantou uma semente. Como bom manipulador, ele plantou uma semente ali na minha cabeça de que se eu trabalhasse lá eu ia receber muito pouco e que talvez se eu trabalhasse com ele eu iria receber muito mais. Porém, ele não disse isso abertamente. Ele não me convidou para trabalhar. Ele plantou a semente de que eu estaria recebendo pouco. Logo, depois que eu fiz, me ofereci para trabalhar na empresa dele. E trabalhei durante algum tempo, durante 2 anos eu trabalhei na empresa dele. E durante esse tempo de trabalho com ele eu fui observando coisas esquisitas. Lembra que eu falei no vídeo anterior que o que fez esse despertamento de que eu estava sendo manipulada foi essas coisas estranhas? Eu comecei a enxergar coisas estranhas, coisas deslinkadas. Sabe o link, quando o link quebra? Então eu achei que estava acontecendo coisas muito desconectas e comecei a observar a atitude dele. Só que ele, como bom manipulador, todas as vezes que eu apontava algo que parecia irreal, ele ia lá, massageava e contava uma história da carochinha. Como bom manipulador, bom de lábia, normalmente essas pessoas são muito boas na questão da persuasão. E ele me convencia, assim como eu vi ele convencendo várias pessoas de coisas irreais, que não eram verdade, mas que ele convencia. E ele acabava me convencendo e tudo aquilo que eu pensava sobre ele, ele de certa forma me manipulava e que eu continuava acreditando com ele, porém com a pulga atrás da orelha. Mas não tinha firmeza para poder terminar aquela relação, porque eu cresci num lar abusivo e pessoas vítimas de abuso, seja ele físicos, psicológicos, sexuais, sempre vão ter essa dificuldade de encarar a realidade. Então eu resolvi fazer um cursinho de alemão via rádio,
para tentar entender um pouco do alemão e tentar desmascarar ele, porque todas as vezes que eu tentava desmascarar, ele me convencia de que eu era doida e que eu precisava de tratamento psicológico. E isso me frustrava muito, me deixava muito aborrecida, e eu fiquei com uma paranoia de querer comprovar para mim mesma de que ele estava errado e tudo que eu achava que era imaginação da minha cabeça era verdade. Então eu fiz esse cursinho de alemão escondido, comecei a ver coisas estranhas. Um exemplo, eu vi enviando uma foto minha para ex-namorado dele, eu achava isso muito estranho. Ex-namorada é essa que mora na Alemanha. Eu achei muito esquisito aquilo e fui juntando uma coisa com outra a partir do momento que eu começava já a entender alguma coisa das conversas dele em alemão. Uma coisa muito esquisita que aconteceu, dolorosa também, é que um casal de amigos nossos, casal esse que ele me apresentou, que eu tinha muito carinho, pessoas mais velhas, que eu tinha muito respeito, carinho, admiração mesmo, eu tinha um vínculo afetivo muito grande com esse casal. E eu sofri uma tentativa de estupro por este homem, por esse amigo dele, que inclusive tinha negócios com ele. E eu achei muito estranho, eu voltei, consegui me livrar, porque no local onde eu estava eu não ia conseguir, eu fui jogada dentro de um buraco. Isso aconteceu numa cidade que faz parte da capital aqui do Espírito Santo, uma praia, onde o rio desemboca na areia da praia. E por ser um paredão de pedras bem alto, eu fui jogada ali dentro e eu não tive alternativa nenhuma a não ser tentar convencer ele de não cometer o estupro, porque eu não tinha quem recorrer, se eu chamasse, se eu gritasse, não tinha pescador, não tinha ninguém. E eu consegui convencê-lo de que não cometesse aquela brutalidade, por amor que ele tinha à esposa dele, pelo carinho, pelo respeito que eu tinha por ele, pela esposa. E não sei como, eu acho que foi Deus mesmo que me livrou, que ele meio que arregalou o olho, acho que se deu conta do que ele iria cometer, e aí me ajudou a sair daquele buraco. Eu voltei correndo para casa, chorando, 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 e contei isso para aquele ex-namorado meu, achando que algo ele poderia fazer, sei lá, me ajudar, aí na delegacia fazer um boletim de ocorrência. E ele, como um bom psicopata, que não tem empatia por nada, por ninguém, e por tratar as pessoas como um mero objeto, como um descarte que iria acontecer logo em seguida, ele não fez nada, só foi lá, recolheu os produtos que ele tinha com esse cara, e o que ele fez foi fazer uma fofoca para a amiga dele, para que chegasse essa informação para a esposa dele, para de alguma forma virar uma fofoquinha. Resultado, eu fiquei como a louca da história, por eu não ter feito o boletim de ocorrência, e quando você é acometido disso, que é uma pessoa muito próxima de você, você fica tão sem reação, tão em estado de choque, que você não sabe o que fazer. Uma coisa é um estranho encostar em você e você reagir. Outra coisa é alguém muito próximo. E por eu já ter passado por situações de abuso na infância e de outras situações, o perfil de vítima já é assim, de você ficar paralisado. Então eu achei que ele fosse fazer algo, ele não fez nada, eu achei aquilo muito esquisito. Foi quando então eu resolvi fazer um dossiê para desmascarar ele. Eu era muito nova, imatura, certamente hoje eu não iria perder meu tempo fazendo isso, mas eu quis comprovar para mim mesmo que eu não estava ficando doida. E comecei a fazer um dossiê, juntando todas as provas de que tudo que ele falava era uma mentira. Fiz contato com ex-namoradas dele e armei uma emboscada para ele. Eu marquei o encontro, consegui contato com uma ex-namorada muito antiga para marcar um encontro com ele. E o encontro seria no apartamento dele. Então eu fiz, ela ligou depois novamente dizendo que era para ele abrir o portão do prédio, liberar para ela entrar, porque ela estava lá embaixo no prédio. Ele liberou e quem chegou no momento fui eu. E eu cheguei, ele com muito susto, suava, muito nervoso. Lembra que eu falei no vídeo anterior também que a pessoa que manipulou nós como família no contexto religioso, dessa questão de ficar suando, quando o abusador é desmascarado, ele entra em colapso. Ele entra em colapso porque ele não tem o que fazer, ele não tem o que argumentar. Então ele vai tentar manipular, mas é assim, o nervoso é algo muito aparente mesmo, porque ele acaba de ser desmascarado. Então ali eu botei tudo pra fora, eu vomitei tudo que eu tinha pra vomitar, mostrei por A mais B, não tinha pra onde ele correr. E ele debochadamente falou assim, vai embora, volta pra sua favela. Ele dizia que eu morava na favela. Volta a comer arroz e feijão, como todos os brasileiros fazem. Aqui você teria chances de crescer profissionalmente. Volta lá, casa com preto, tenha meia dúzia de pretinhos, como a maioria das brasileiras sabe fazer. Filho
e continuar burro o resto da vida. Então ali foi o momento do descarte, né? E por algum tempo eu servi para algo que era para trabalhar na empresa dele, e como eu já estava sendo substituída por outra funcionária, inclusive, o descarte ali aconteceu, porque eu já não servia para mais nada, eu só servia no momento em que eu era um objeto. E como bom psicopata, como bom manipulador, o descarte aconteceu ali. Da mesma forma que quando eu comecei a incomodar, eu e minha família começamos a incomodar no contexto religioso, o tratamento começou a mudar também. Porque já tinha sido usado até quando era bom e conveniente, e depois começou o descarte. E foi exatamente o que aconteceu assim no contexto amoroso também. Fui descartada e ali foi o fim de tudo, e realmente eu sofri muito, porque eu me dei conta de que eu perdi 2 anos da minha vida, que eu poderia estar numa empresa que pudesse realmente me trazer um futuro, crescer dentro de uma empresa, porque eu perdi a oportunidade de trabalhar numa empresa muito boa na época, para estar trabalhando com ele. E um relacionamento destrutivo, onde eu só fui um objeto. Uma coisa que eu aprendi foi a não duvidar do meu sexto sentido e usar não é sexto sentido, essa intuição, para quando a luzinha amarela começar a piscar de que tem algo errado, para acreditar que realmente tem algo errado. Outra coisa que eu aprendi também nesse relacionamento abusivo e manipulador é acordar do mundo cor-de-rosa. Ele sempre falava: ô menina, acorda desse mundo cor-de-rosa que você vive. Eu era nova, né? Lógico que não tinha muita experiência com coisas da vida, principalmente na questão profissional, financeira, mas uma coisa de cultura. A gente no Brasil aqui tem a cultura de meninas novas, e eu engravidei menor de idade, engravidar não vai dar certo, volta para casa dos pais, a avó que ajuda a sustentar, a avó que cria, a mãe cria com a ajuda da avó, e isso na Alemanha não é comum. A questão da independência é algo muito forte lá, e ele me ajudou nesse sentido, por mais que eu tenha sofrido, que eu tenha sido abusada psicologicamente, mas isso me ajudou no sentido de eu acordar nesse mundo cor-de-rosa. Ele dizia: você tem uma filha para cuidar, você não pode ficar morando na casa dos seus pais, você tem que ser independente, você precisa criar estratégias financeiras para você ter a sua independência. Isso para mim foi meio que um choque, porque até então eu achava que era normal eu ter filho, voltar para casa dos pais e minha mãe ajudar a sustentar a minha filha, ajudar a criar a minha filha. Quando na verdade, hoje eu tenho para mim, não digo para você que é mãe e acha que isso é ok, não estou dizendo que você está errado, estou dizendo que para mim, o meu conceito hoje é que eu tenho que ser independente primeiro para depois ter meus filhos, ter condições financeiras de cuidar, de criar, de ter filhos. Então ele me deu esse despertamento. Eu aprendi muita coisa de empreendedorismo também, porque apesar de ser uma pessoa que tem muito caráter na questão profissional de empreendedorismo, eu aprendi bastante coisa bacana. Então, um dos males, isso foi o menos pior. E a questão também no trabalho, existem também pessoas manipuladoras e psicopatas no trabalho. Ele, além da empresa que ele tinha um amigo, esse amigo ele me apresentou, e ele cuidava de todas as coisas, começou cuidando de algumas partes da empresa desse amigo, e depois ele foi aumentando a quantidade de serviço dentro daquela empresa, como um bom amigo, que ele aparentava ser como um bom sedutor, mas na verdade ele queria abocanhar a empresa daquele amigo. E quando nós terminamos o relacionamento, eu procurei esse amigo e falei: olha, ele vai te aplicar um golpe. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer, porque eu vejo nos olhos dele que ele está tomando a sua empresa. Não, jamais, amigo, isso daí é dor de cotovelo, né? Você terminou, né? E tal. Eu falei: bom, o aviso está dado. Depois de 1 ano aproximadamente, já tinha mudado de cidade, eu estava em outra cidade. Esse amigo dele me fez contato, contando que aquilo que eu falei que ia acontecer, realmente aconteceu. Ele perdeu a empresa todinha dele, ele perdeu todos os funcionários dele foram comprados. E tem uma fórmula mágica na área que ele atua. Não é uma fórmula mágica, mas é algo que ele ficou 20 anos estudando para ter a patente, e esse infeliz conseguiu pegar, descobrir toda a fórmula do que ele produzia, comprou esses funcionários, tinha todos os representantes, porque ele fazia toda a parte comercial, então tudo que ele exportava, ele já tinha os contatos fornecedores fora, ele já tinha os contatos dos fornecedores dentro do Brasil. Ele continua trabalhando com isso, porque eu vejo o produto dele nas lojas, ele só mudou o nome, mas com a patente desse amigo dele. E graças a Deus, esse amigo, por ser uma pessoa muito estudada e ter outras profissões, ele fez carreira na área que ele é formado mesmo,
mudou, mora nos Estados Unidos, abriu uma fábrica lá e tá indo tudo de bem, de bom para ele, porque é uma pessoa muito trabalhadora, um trabalhador, uma pessoa honesta, e Deus dá em dobro quando a gente passa por situações dessa, onde a gente leva um golpe pelas costas, né? Então ele foi um amigo da onça, agiu friamente e calculosamente como um bom psicopata, sem empatia nenhum por esse amigo, assim como ele fez comigo e assim como ele vai fazer ainda ao longo da sua vida com essas vítimas. Depois eu soube que ele infartou, porque era uma pessoa sedentária, ele dizia que Coca-Cola era o líquido da vida, então a vida já começa a dar os trocos aí. Tudo que você planta, um dia você colhe, e eu acredito que o que ele fizer de errado, ele vai colher sim o resto da vida dele. Se não colher em vida, vai colher em morte. Então, minha dica para você é, não caia na sedução. Se o seu start, se a sua luzinha amarela começar a piscar no relacionamento que você pensa que não pode ser abusivo, mas as sementes do manipulador são plantadas. Tenha isso em mente, que eles plantam sementes e nunca vai ser de forma direta. Tem aqueles manipuladores de forma direta, esses são bem mais fáceis de você captar. Mas tem esses que comem pelas beiradas, são os manipuladores ocultos. Existem os narcisistas ocultos que fazem isso, os psicopatas ocultos que fazem isso. Então, quando você achar que tem muitas coisas desconectas, é porque tem aí alguma coisa errada. Se liga, fuja desse relacionamento, não perca tempo, porque você acaba perdendo tempo, acaba se magoando, acaba criando feridas para depois terem que ser cicatrizadas. Não corra esse risco, tá? A vida Se você acha que um amigo ou uma amiga sua, um parente seu, uma irmã, esteja passando por um relacionamento abusivo, compartilha, manda lá no WhatsApp esse vídeo, como quem não quer nada, para ver se as anteninhas dele ou dela aí não começam a se ligar para não cair nessa emboscada. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. E se você está num relacionamento abusivo e às vezes não tem força para desconectar desse relacionamento, olha para dentro de você, busque o seu amor próprio. E eu posso dizer com certeza, você está perdendo tempo, tem muita vida ainda para ser vivida, tá? Termine esse relacionamento e se cuide. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Vou continuar a série falando sobre relações tóxicas. Tchau!